Boa noite. Prazer voltar a essa casa. Quem não me conhece, eu sou Nestor. Sempre que eu posso e as pessoas perdem o juízo, me convidam para vir para cá. E sempre para falar de algum ensinamento ou de dar exemplo de pessoas que são verdadeiros ensinamentos para nós. Nós aprendemos dentro da doutrina nossa, na doutrina espírita, que nós vivemos um processo constante de evolução. Ou seja, nós passamos por reencarnações sucessivas, para que nós possamos melhorar na medida que nós vamos vivendo. E todo mundo aqui acredita nisso, não é? Que nós viemos simples e ignorantes, fomos evoluindo um pouquinho, e hoje, por incrível que possa parecer, nós somos o melhor de cada um de nós, de todas as nossas vidas, porque a gente vive num processo evolutivo. E assim aconteceram com diversas pessoas, como Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros espíritos que nos contemplaram nesses últimos séculos de estar aqui no nosso meio e deram seus exemplos para fortificar a nossa fé, sempre com embasamento em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande modelo, o nosso grande guia. Até aí eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Eu acho que não, né? E hoje, quando me chamaram para falar sobre esse tema, tenho um grande prazer de falar sobre ele, porque nós vamos falar sobre um homem, um espírito elevado que nasceu no século XIX e que tem sido para muitos de nós um grande baluarte da nossa doutrina. Nós vamos falar sobre Eurípides Barçanufo. E nós vamos estudar sobre Eurípides Barçanufo hoje. Eu falei para vocês que hoje nós somos os melhores de todas as nossas encarnações. Então quer dizer que nas anteriores nós somos piores. Talvez menos benevolentes, menos caridosos, maldosos, quem sabe um dia nós fomos. E todos os espíritos passam por processos semelhantes. Inclusive Jesus, talvez não pela maldade, mas pela ignorância. E Eurípides Barçanufo também não foi uma exceção. Então nós vamos falar hoje, logicamente, sobre esse espírito que fisicamente nós conhecemos como Eurípides Barçanufo, mas que em tempos anteriores, em outras encarnações, ele teve outra denominação. Então eu não vou poder aqui falar para vocês de todas as reencarnações que ele teve. Eu vou citar apenas algumas que eu considero mais significativas, que foi desde o tempo de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, até os tempos de hoje. E uma vez estava ouvindo uma palestra do Forte, que vocês devem conhecer, e ele falava assim: o que deve grande nos animar na nossa vida é saber que todas as relações boas, todas as relações de amor que existem, elas sobrepõem todas as encarnações, ou seja, elas sobrepõem as mortes físicas. Se eu amo hoje uma pessoa muito, e eu tenho uma relação com ela saudável, quando eu desencarnar e ela desencarnar, nós num determinado momento da nossa história futura, vamos reencontrar essa pessoa. Lógico que talvez que não com esse mesmo, lógico não, talvez e com certeza não com esse corpo, ela também vai ter um corpo diferente, mas um dia nós vamos encontrar, vamos entrar num estado de sintonia, e talvez conversando apenas 10 minutos, nós vamos olhar para ela e vamos dizer assim: nossa, que pessoa boa, parece que eu conheço ela a vida inteira. E a gente conhece, porque Deus nos dá a oportunidade de reencontrar as pessoas que a gente ama nessa vida, ou que nós amamos em outras vidas, porque o verdadeiro amor jamais se perde, os laços jamais acabam. Então nós vamos ver através de pequenos exemplos hoje, desse grande baluarte Eurípides Barçanufo, que vocês vão ver que ele se reencontra ao longo da história com algumas figuras, como apoiador, como incentivador, ou como um aprendiz. Vou começar há 150 anos atrás, antes de Jesus. Esses dados que eu vou passar para vocês, eles fazem parte de livros de histórias, tanto do Eurípides, como faz parte de revelações
de espíritos que conviveram, ou mesmo espíritos pessoas já desencarnadas há muitos e muitos anos, que trouxeram esses relatos, e que a ciência, que a história tem provado que são verdadeiros. Então, há 150 anos antes de Jesus, Eurípides Barçanufo era um essênio. O essênio era uma religião na época que preparava a vinda de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas no tempo de obscuridade, pelo menos que nós entendemos como obscuridade, no tempo que Jesus não estava na vida pública, ele participou da doutrina dos essênios. Não que ele precisasse, qualquer doutrina não teria nada para acrescentar a Jesus, mas ele se dedicou àquela doutrina porque era a doutrina que mais compactuava com aquilo que ele tinha como projeto de vida. E Eurípides Barçanufo, 150 anos antes de Jesus, ele já veio participar dessa doutrina para preparar a vinda de Jesus. Vocês vão perceber que Eurípides estava sempre muito bem amparado, mentores, apoiadores, Então ele já se preparava naquele momento para ser a grande alma que nós conhecemos agora no século XIX. Então naquela época, na época dos essênios, ele já era um dirigente escolar, ou seja, ele já participava da educação do povo. Ele vivia numa cidade chamada de Éfaso, que naquela ocasião era a maior cidade da Palestina. Agora, quando vocês pensam na maior cidade, esquece o que a gente conhece hoje. Hoje a gente está aqui em São Bernardo, que tem aí 1 milhão de habitantes, 900 mil habitantes, está perto de uma São Paulo que tem 17, 20 milhões, Aquela época, a maior cidade, ela não tinha mais que 1.500, 2.000 pessoas. Então, a noção que nós temos hoje de quantidade de casas de pessoas é muito diferente daquela época. Mas era sim a maior cidade da Palestina, a cidade de Éfeso, Então, ele, desde aquela época até Sacramento, que foi sua última vida que nós conhecemos, ele sempre trabalhou na parte da educação, na preparação das almas. Na segunda encarnação, a encarnação após essa, ele foi Policarpo de Esmirna, nome diferente, mas muito comum naquela época. E ele foi conterrâneo de Jesus. Ele era mais velho que Jesus. E ele não teve um contato tão direto com Jesus, mas ele era amigo de José e de Maria, os pais de Jesus. Ele estava bem acompanhado? Que maravilha, se nós pudéssemos ter sido conhecidos deles. E essa amizade que ele teve com Maria se perpetuou, e nós vamos ver isso posteriormente, ao longo da história das histórias dele, onde ele reencontra Maria num estado espiritual futuramente. Que, como eu disse para vocês, quando existe o amor verdadeiro, as relações elas nunca se perdem. E a relação de amor dele para José e para Maria era verdadeira, Então, ele esteve nessa ocasião, apesar de ser mais velho, ao lado dos apóstolos, principalmente depois que eles morreram, que Jesus morreu, Ele escreveu nessa época, ele deixou como legado nessa época 2 livros, que falava sobre as 15 aparições de Jesus, 15 aparições, depois que ele ressuscitou. É verdade, não existiu só aquela que nós conhecemos dos apóstolos, que eles estão lá 2 vezes, medrosamente aconchegados numa casa, protegidos pela espiritualidade de Maria, que eles estavam morrendo de medo quando Jesus morreu, Eles falavam, e agora? O próximo da vez quem é? Somos nós. E Jesus não apareceu só aquelas 2 vezes. A primeira ele aparece que Tomé não o conhece, não o vê, e na segunda vez que ele vem dar umas orientações maiores, abrir o clarão daquela visão obscura dos apóstolos, que os apóstolos estavam com muito medo. Só depois que Jesus veio a segunda vez, ele revelou que eles tiveram coragem de sair às ruas e pregar. Tanto é que naquela ocasião Pedro fez um discurso para 3.000 pessoas, conseguiu converter 3.000 pessoas, e as pessoas de diversas línguas entendiam o que Pedro dizia, porque Pedro falava a linguagem universal. Qual que é a linguagem universal? A linguagem do amor. É aquela mesma linguagem que Jesus falava, a linguagem do amor. Todos nós entendemos essa linguagem,
Se eu pegar uma pessoa de uma outra nacionalidade, um árabe, um japonês, ele pode não entender o que eu falo, mas se eu der um sorriso, se eu esticar uma mão, se eu der um abraço, ele não vai compreender as minhas intenções? Vai compreender as minhas intenções. Então o verdadeiro amor não é só dito, é principalmente sentido e ele é demonstrado. E desde aquela época, Eurípides já era uma pessoa muito boa, procurando dar suporte a todas as pessoas que precisavam dele. E ele já era dono de uma inteligência rara, uma pessoa à frente do seu tempo. Eurípides Barçanufo, nós vamos ver na última encarnação, quão jovem ele era e quão progresso ele tinha esse lado de conhecimento, não é? Foi nessa época que João Evangelista, ele fez o primeiro evangelho no lar, na casa de Eurípides Barçanufo. Se vocês não sabem a história de Eurípides, ele tem desde 1904, na cidade de Sacramento, na sua casa, que era uma fazenda pequenininha, a oração, eles fazem o evangelho no lar todos os dias às 9 horas. Nós estamos falando de 1904 a 2015, nós estamos falando em 113 anos de evangelho no lar ininterruptamente. É bastante, não é? 113 anos de proclamação do evangelho, todos os dias às 9 horas. Eu, graças a Deus, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir com o pessoal daqui. E a gente presenciou a energia que tem dentro daquela casa. 113 anos de oração, é mágico, pessoal. Um dia, se eles fizerem, o ano que vem eles devem fazer também uma outra caravana para lá, e se vocês puderem ir, aproveitem, é maravilhoso, tá? Então, desde 1904 ele faz isso. Ele foi também um escravo, que junto com a sua esposa e seus 2 filhos, morreram nos leões, através dos leões, porque ele não aceitou renegar Jesus na vida dele. Ele já foi considerado um dos maiores mártires da história como escravo. Um nobre para Deus, né? Talvez um escravo ao nível de sociedade, mas um nobre para Deus em função da determinação, da confiança que ele tinha. Ele foi preso, foi chicoteado, sua mulher e seus 2 filhos. Depois ele foi levado para ser morto pelos leões. E ele nunca falou nada contrário a essa doutrina. Aquilo que ele acreditava, a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Ou seja, se vocês perceberem, conforme vai passando as encarnações, ele vai aumentando o valor moral dele. Ele vai testificando a sua fé, vai contribuindo para que o mundo seja um pouquinho melhor. Depois disso, na 4ª encarnação, ele nasce em 1200 na França. E ele veio para ser parceiro, sabe de quem? Francisco de Assis, o pequenino de Assis. Ele conviveu diretamente com Francisco de Assis. E Francisco de Assis foi preso, foi açoitado. E ele estava junto na prisão com ele. E ele tinha uma memória tão gigantesca, uma memória que hoje a gente chama de memória fotográfica, que durante o tempo que ele ficou na prisão, ele recitou para Francisco de Assis por 2 vezes a Bíblia completa. A Bíblia completa. Para uma forma de ajudar o santo, a fortalecê-lo, a lembrar das coisas que Deus falava para o seu povo, a confiança nos momentos de tribulações e dificuldades que a gente tinha, que a gente passa. Imagine a dignidade moral de uma pessoa dessa. Em 1886, na outra sua encarnação, ele veio como cartunista Thomas Nast, e ele criou a imagem de Papai Noel. Não a imagem, mas o simbolismo dos animais, de você honrar a Deus através dos animais. Falei besteira, o cartunista criou com base nas demonstrações dele. Porque começaram a ver que Jesus veio na simplicidade.
Ele foi discípulo de Pestalozzi. Vocês já ouviram falar em Pestalozzi? Nós estamos chegando perto de Kardec. Kardec também foi discípulo de Pestalozzi, tá? Ele foi o grande amigo de Pestalozzi. Ele nasceu em 1741 como o nome de Jonathan Caspar Lavater. Esse espírito que emanava aquele Jonathan naquela época, ele era um filósofo, ele era um poeta, ele era um teólogo, ele foi considerado o fundador da fisiognomia. Vocês sabem o que é fisiognomia? É a capacidade de conhecer a personalidade das pessoas através das expressões do rosto. Nós estamos falando isso em século XVIII. Ele não era fora do tempo dele, ele era muito fora do tempo dele, era muito avançado, não é? E aí esse Lavater vai escrever no livro Por que Viemos, de Leon Denis, várias narrativas para falar do estado de nós. Ele escreve em 200 cânticos, tá? E ele fala uma coisa, um texto que eu fiz questão de separar para vocês, que ele define o que é o homem. Vê se não bate com aquilo que a gente acredita na doutrina espírita. Um ser livre, vivo, autônomo, dotado de forças sensíveis, pensantes, morais e físicas, que podem ser infinitamente aperfeiçoadas. Um ser que é capaz de atuar e causar as maiores mudanças em conexão com todas as coisas. Um ser que está determinado a perdurar e ser ativo sem parar. Determinado a uma perfeição que supera todos os conceitos e que sempre, ainda que se imagine o que quer que seja minúsculo no plano do coração, tem que ser indefinidamente de grande importância, porque deve continuar crescendo, evoluindo, sem parar. Um ser que para os mais perfeitos ser no imensurável reino da divindade, deve ser parecido com o homem de Deus. Ele resume a nossa trajetória dentro da doutrina espírita ou não resume? A busca da perfeição constante, com inumeráveis capacidades de avançar moral, espiritualmente e intelectualmente. Escreveu em 1800 e alguma coisinha isso, e está no livro de Leon Denis, Por que Viemos? Não é fantástica a capacidade de raciocínio desse espírito? Eurípides Barçanufo nasceu em 1º de maio de 1880, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, que era conhecido como Mujico, e Jerônima Pereira Meca. Foi o terceiro filho de uma família de 15 irmãos. 15 irmãos. Nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, e a família era extremamente pobre. Ele era uma pessoa dotada de uma bondade desde pequeno. Quando ele tinha 6 anos de idade, imagine uma criança de 6 anos de idade, o que ela quer fazer na vida? Brincar. Ele tinha uma tia com mais de 60 anos de idade que sofria de um mal terrível daquela época, incurável. Ele quase um ano, ele se dedicava todos os dias a cuidar da tia dele. Ninguém pediu para ele. Ele já fazia isso porque era uma coisa que estava dentro dele. Ele acreditava que era necessário, que ele tinha a obrigação moral de fazer aquilo. Ele ficou quase um ano cuidando dessa tia ininterruptamente, até que um dia ela faleceu. Aos 7 anos de idade, Eurípides andava todos os dias com seu pai para o trabalho. Enquanto o pai estava no mercado, ele ia fazendo coisas, criando coisas para poder vender. 7 anos de idade. E o dinheiro que ele arrecadava, ele pensava assim: a minha família é muito pobre. Quando eu chegar em casa, eu vou dar para minha mãe esse dinheiro, porque se a gente tiver necessidade, a gente tem o que comer.
Que criança de 7 anos de idade, quando tem um dinheirinho na mão, não pensa em comprar uma bala, um doce, um chocolate, um brinquedo? Eurípides era diferente. Um dia, o seu pai recebeu a visita de um amigo, um médico, conhecido na cidade, que começou a conversar com o menino e se encantou com a sua inteligência. E aí ele dizia assim: o senhor tem livros? Eu queria ler. Mas são livros de medicina, são livros complicados. Eu quero ler. O senhor pode me emprestar seus livros? Eu quero ler. 7 anos de idade. E o amigo do pai dele resolveu emprestar os seus livros, que ele tinha tido nos estudos dele. E ele começou a ficar fascinado por aquilo que ele lia. Então ele decidiu na vida dele que ele queria ser médico. E por que ele queria ser médico? Porque a mãe dele sofria de um mal inexplicável, vivia doente, desmaiava. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que se um dia ele estudasse para medicina, ele poderia, quem sabe, curar a mãe dele. O pai, vendo a inteligência do menino, resolve matriculá-lo numa escola, no liceu. Passado uns 2, 3 anos, o professor Miranda, coordenador da escola, chama o pai e diz assim: eu preciso falar com você sobre o seu filho. Eu penso assim, se me chegarem para mim e falar assim: vem aqui que eu preciso conversar sobre o seu filho na escola, eu já vou achar as piores coisas, que ele aprontou, que ele não estudou, que ele colou. E para surpresa do Mojico, o pai dele, o professor Miranda, depois de 2, 3 anos de estudo, lhe diz: eu não posso ficar mais com o seu filho aqui, eu não tenho mais o que ensinar a ele. Ele já sabe tudo. Em 2, 3 anos ele aprendeu tudo. Eu não sei o que fazer com o seu filho. Os alunos da classe dele não recorrem mais ao professor, perguntam para ele, pedem os esclarecimentos da matéria para ele e ele os ensina. Jamais vi ele negar qualquer tipo de ajuda. Jamais. Tinha o quê? 10 anos? 11 anos? Eurípides era tão desenvolvido que com 14 anos na adolescência ele já falava diversos idiomas. Hoje em dia, nós temos muita tecnologia, mesmo nessa idade, 13, 14 anos, por muitos materiais que a gente tem, de facilidades de buscar, mesmo assim, com 13, 14 anos, você falar diversos idiomas, é muito difícil. Imagina no século XIX isso. Dia a dia, os pais observavam aquele menino, agora jovem, muito bom, dócil, companheiro, amigo dos seus amigos, dos seus irmãos. Era aquele indivíduo que gostava de conversar com os idosos, de falar para eles sobre esperança. Uma pessoa de natureza boa. Aí o pai dele pensou: eu vou ter que dar um jeito do meu filho fazer medicina. E naquela época era no Rio de Janeiro que se fazia medicina. Trabalhou muito, fez muitos esforços. Aí ele conseguiu que ele fosse para o Rio de Janeiro. Uma semana antes de ele embarcar, a mãe dele teve um surto. Passou muito mal. Aí Eurípides percebeu que a mãe tinha uma dependência emocional muito dele, que ela se sentia segura ao lado dele. E ele deixa de ir para o Rio de Janeiro para ficar ao lado da sua mãe. Ele abdica do grande sonho dele para ficar ao lado da mãe dele. Essa figura singular estava apenas começando. Católico, fervorento de católico. Ele não saía da igreja, quando tinha missa ele estava ao lado do padre. Naquela época, não sei se vocês sabem, a Bíblia não era fornecida para leigos. Quem tinha a Bíblia somente era o padre. Mas como ele estava ao lado do padre direto, esse resolveu lhe contemplar com uma Bíblia, que ele fervorosamente devorou, leu,
começou a se questionar em algumas coisas, e por mais que ele ouvisse os sermões, por mais que ele lesse, tinha uma parte da Bíblia que ele não conseguia entender. O Sermão da Montanha. O padre tentou explicar para ele, não conseguiu. Quando chegou a dúvida que o padre já não sabia mais dizer para ele, a dar as explicações, ele falou: isso é dogma de fé, você tem que acreditar nisso. E ele continuou dentro da religião, mas insatisfeito com aquele momento, com aquela não explicação. Passou-se um tempo, ele tinha boa parte da família dele numa cidade próxima, 14 quilômetros de lá, chamada Santa Maria. E aí ele ouviu dizer que naquela cidade estava havendo fenômenos físicos inexplicáveis. Era a porta que se batiam, pessoas que falavam com vozes estranhas. E ele começou no íntimo da sua bondade, no fundo da sua bondade, a se preocupar, porque os familiares deles moravam lá. E ele tinha um tio, chamava o tio Mariano, que ele amava o tio, amava muito, e que de vez em quando vinha visitá-lo. Num dia desses o tio falou, ele falou para o tio: tio, eu estou preocupado com o senhor, está acontecendo fenômenos assim, assim, assado. Essa religião que estão propagando lá é uma religião do demônio. Sai fora, tio. O tio tentou explicar para ele, tentou arguir com ele, por que ele se sentia bem, porque ele sabia que aquela doutrina era importante, mas ele era uma pessoa simples. E depois de mais de 6 horas de conversa, o tio chega para ele e fala: Eurípides, eu não tenho a cultura, eu não tenho o seu discernimento, a capacidade de verbalização que você tem, eu não vou conseguir te convencer, mas eu vou te dar um livro, eu queria que você lesse esse livro, e se você não concordasse com o que está escrito nesse livro, aí a gente fala. Aí ele dá um livro de Leon Denis. Vocês lembram Leon Denis? Que ele escreveu no livro de Leon Denis, numa outra encarnação, que a gente falou agora, Porque Viemos. Aí ele foi ler o livro, ficou a noite inteira lendo, e naquela época não existia essa facilidade de iluminação, né? A gente era lamparina. Ele ficou a noite inteira lendo o livro. Ao raiar do dia, a mãe dele acordou, falou: filho, você está bem? Eu estou acordando agora e você já está desperto, você está passando mal? Ele falou: não, mãe, foi a melhor noite da minha vida. Um pouquinho de paciência, mãe, eu vou reler esse livro. Aí ele sobe a um monte e passa lá o resto do dia lendo novamente o livro. Aí começou a nascer dentro dele uma sementinha, como querendo dizer assim: pô, tudo que eu acredito está sendo questionado. Existe alguma coisa a mais, eu tenho que ir atrás. Porque as pessoas, quando são pessoas honestas, de convicções honestas, quando elas descobrem que elas estão erradas, e elas não erram por maldade, elas vão atrás da verdade, e se tiver que mudar, elas mudam. Vocês lembram do exemplo de Paulo de Tarso? Ele era defensor das leis mosaicas. O dia que ele cai do cavalo no deserto, indo em direção a Damasco, e que aí depois ele recupera a sua visão espiritual, ele percebe que ele está errado nas suas convicções. O que ele faz? Ele muda. Então nós, na nossa vida, quando nós somos honestos e a gente descobre que a gente está agindo errado, nós temos que mudar, porque a gente sempre quer as coisas boas, as coisas corretas. É assim fez Eurípides Barçanufo. Aí ele começa a deixar a igreja de lado, aos pouquinhos ele vai se afastando e buscar uma nova realidade. Mas ainda na cabeça dele passava assim: eu preciso saber a explicação do Sermão do Monte. Será que essa doutrina vai me explicar sobre o Sermão do Monte? Será? Numa sexta-feira 13, em 1814, ele resolve ir na fazenda de Santa Maria,
onde ele sabia que as pessoas estariam reunidas num culto, um culto espírita, e vai com um amigo. E ele chega na fazenda, toda a cidade estava lá. Ele entra e só tinha 2 lugares, para ele e para esse amigo dele. E no caminho ele foi pedindo a Deus uma amostra, uma explicação, uma orientação, que mostrasse que realmente a doutrina espírita fosse uma coisa séria, que não fosse uma coisa do demônio. Aí ele se senta atrás de um funcionário do tio dele, uma pessoa muito simples, uma boa pessoa, mas uma pessoa iletrada, e ele começa a pensar assim: se isso for verdade, aquilo que eles pregam, eu quero ouvir dessa pessoa que está aqui na frente. Ele pensando, ele relata isso depois para o amigo: eu quero ouvir dessa pessoa uma explicação que me convença sobre o Sermão do Monte, e ainda quero que quando terminar a explicação dele, ele diga que o Espírito que veio através dele foi de João Evangelista. E ele senta, começa a sessão, as orações, as pessoas falam, e para surpresa dele, no meio daquela sessão, aquela pessoa simples que estava na frente dele se levanta e começa a falar sobre o Sermão do Monte. E segundo Eurípides, foi a explicação mais bela, nítida, transparente que ele teve na sua vida. E na hora que aquela pessoa simples termina, ele diz assim: eu quero agradecer a todos pela presença, pela oportunidade de terem me ouvido, João Evangelista. Aí ele se convence, aí ele muda a vida dele. E acho que esse é o pior momento para todos nós, quando nós nos convencemos que nós não estamos fazendo todas as coisas certas, e que nós temos que colocar nosso orgulho lá embaixo e mudar. Mas ele não teve nenhum problema nesse sentido. Eu poderia falar para vocês, eu até pedi 10 minutos a mais, eu poderia falar para vocês aqui até amanhã as histórias que envolveram Eurípides Barçanufo depois da sua conversão. Vou contar só alguns aspectos. Ele era um dos médiuns mais desenvolvidos que nós já conhecemos dentro da doutrina espírita. O que vocês pensarem em mediunidade ele tinha: psicografia, dom da cura, vidência, ele tinha. Falei para vocês que ele queria curar as pessoas, né? Que ele queria ser médium. Nessa época ele descobre qual era o problema da mãe dele. Era uma obsessão muito forte. Como espírita que ele já era, ele trata a obsessão da mãe, e a mãe se liberta e deixa de ser uma pessoa doente. O poder de cura dele não tinha limite. Ele criou uma farmácia homeopática na cidade dele, que ele fornecia medicação gratuita para todo mundo. O esquema era assim: eu, Nestor, cheguei lá na farmácia, ele olhava para a minha cara e falava: espera um pouquinho que o seu remédio está aqui. Eu não precisava abrir a boca e dizer o que estava acontecendo comigo. Ele já tinha um remédio pronto. Ele olhava para as pessoas, sabia as necessidades das pessoas, fornecia o remédio de graça. E ele fazia isso com muito amor. É o que diferencia as pessoas quando querem fazer alguma coisa séria, é o amor que se coloca naquilo, onde não se busca a intenção para si, mas o bem do outro, onde a grande alegria é estar vendo o outro bem. Eurípides tinha esse comportamento. Uma vez ele chegou de madrugada na fazenda do tio dele e falou: tio, você lembra aquele nosso primo? Ele falou: lembro, tal, deu o nome do primo. A gente precisa ir lá agora. O tio falou: mas é de noite, de madrugada, nós vamos ter que atravessar no meio da floresta, tem animais selvagens. Por que você quer ir tanto? Porque ele está passando mal, a gente precisa ir lá. E eles foram. Chegaram lá, encontraram o primo caído no chão, né, primo de Eurípides. Colocaram ele na mesa, uma mesa lá, e ele já tinha levado o remédio da cura do primo dele. Olha que dom maravilhoso.
Ele era merecedor disso. Eurípides tinha o dom que a gente chama da biocorporidade, ou seja, você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que vai não é o corpo, é o espírito. É que a capacidade de transfiguração é tão grande que quem está do outro lado imagina que a pessoa está ali realmente, fisicamente. Isso acontecia também com Santo Agostinho. Francisco de Assis também teve alguns exemplos desse. Conta essa história que um dia ele estava dando aula, porque ele sempre foi educador, e de repente, na frente de um monte de alunos, ele parou. Os alunos já pensaram, já conhecia ele está indo para algum lugar. Passou-se uns 20 minutos, ele voltou e continuou dando a aula normal. Não comentou nada para ninguém. Ele está dando a aula, de repente ele fala assim: olha, vem vindo fulano de tal, a cavalo correndo, porque ele quer que eu vá encontrar a mulher dele, porque ela está tendo um parto difícil. Mas eu já fui lá e já nasceu, é um menino. Não dá 5 minutos, chega um cidadão atropelado, correndo, a cavalo, bate na porta, entra, e ele diz: Eurípides, eu preciso que você vá na minha casa, a minha mulher está com parto difícil. E aí os alunos contam: não, ele já foi. Vocês acreditariam nisso? Acho que não, né? Ninguém acreditou, o pai não acreditou. Aí Eurípides, para não confrontá-lo, aceita ir com ele no cavalo. Quando eles estão chegando nas proximidades da casa, esse pai aflito vê a mulher dele com uma criança no colo saindo da casinha, e quando ela vê que ele está ao lado de Eurípides, o que ela diz? Mas senhor Eurípides, por que o senhor voltou? Eu falei para o senhor que eu só ia chamá-lo se realmente precisasse. Ele era essa figura fantástica, um ser especial. Chico dizia assim: falar da vida de Eurípides Barçanufo é relatar como se Jesus estivesse vivendo, ou seja, um espírito de alta magnitude, um exemplo para todos nós, um ser especial. Vocês ouviram falar na casa São Vicente de Paula, na Fundação São Vicente de Paula? Eurípides foi um dos cofundadores. Sabe quem que era o mentor de Eurípides? Exatamente Vicente de Paula. Sabe quem através de Eurípides curava? Bezerra de Menezes. Olha que bacana. Você fala: mas aí com toda essa tropa até eu fazia isso. Mas será que a gente teria merecimento para isso? Será? Se a gente só recebe aquilo que a gente merece, eu acho que eu pelo menos estou muito distante ainda, quilômetros de distância. Eu acho que o grande exemplo de Eurípides é: estamos sempre evoluindo. Na medida que nós vamos fazendo os nossos esforços, vamos nos dedicando, vamos nos apegando da materialidade, que vamos vivendo mais uma vida espiritual, os nossos chakras se abrem, as nossas possibilidades de ajuda nesses lados todos, desenvolvimento da mediunidade, acontecem. Vocês podem observar os exemplos que a gente tem na nossa doutrina ou outros, aquelas pessoas, aqueles espíritos menos materialistas, com mais confiança em Deus, eles desenvolvem a capacidade de mediunidade de forma fantástica. Eurípides é apenas um exemplo para nós. Me foi dada a oportunidade de falar um pouquinho dele. Até eu brinquei e falei: eu já fiz palestra de Eurípides com 1h30, vou cortar hoje, porque a história dele é maravilhosa e deve servir de alento para todos nós que diariamente lutamos, que nós diariamente tentamos ser pessoas melhores. Ele teve dificuldades na vida dele? Muitas. Só para concluir, um dia Eurípides estava muito chateado, porque o colégio que ele tinha
quando as pessoas souberam que ele era espírita, em Sacramento, os pais tiraram todos os alunos, todos. E ele tinha, imagina você ter um curso de colégio, de você ter curso de professores e você não tem entrada. Você fica preocupado. Aí ele recebe uma mensagem de uma médium que viveu no tempo de Maria e que lhe diz: não desanime, Jesus é convosco. E ele não desanima. E o momento, eu acho que é para terminar, de maior glória para ele, foi um dia quando ele estava dormindo, e nós, quando estamos dormindo, nós nos liberamos de uma forma mais intensa do nosso lado material, viajamos, aprendemos, estudamos. Eurípides, ele recebe uma imagem que ele estava subindo para um monte, como se ele estivesse andando lá em cima nas nuvens, né? E ele observa uma figura brilhante, que ele não conseguia quase olhar. Ele observa que aquele ser daquela magnitude espiritual estava chorando. E ele se aproxima. E a hora que ele vê, ele percebe que quem estava chorando era Jesus. Ele não contém-se, né? Começa a chorar também. E fala: mestre, por que choras? Por alguma coisa que eu fiz? Não, Eurípides, eu choro pela humanidade. Eu choro por aquilo que estão tentando fazer com as pessoas boas como você. Esse foi Eurípides. Um grande exemplo para todos nós. Então, quando a gente tiver dificuldade, se tiver problema, vamos lembrar dele. Vamos lembrar de Jesus, o Divino Mestre, aquele que está sempre com a gente, em todos os momentos, bons e ruins, que está sempre nos apoiando. Que assim seja, e obrigado pela paciência, tá bom? Fiquem com Deus.